Consegui. Boa noite a todos nesse encontro DSF que a gente vai falar sobre limites. Limites sobre um olhar feminino, limites sobre equilíbrio de polaridades, limites sobre um olhar que a gente vai falar menos, tá? Por favor, estou tentando tirar vocês sobre o olhar de papai e de mamãe, mas não tem jeito, a gente acaba voltando na base, mas eu vou falar bem menos disso. Mas a gente precisa trazer esse limite também sobre como foi construída a nossa história. Então, um ponto importante quando a gente começa a falar de limites, e é um assunto que é totalmente ancorado nessa polaridade do nosso feminino, é sobre como está a nossa forma de pensar e como está também a nossa forma de se comunicar sobre os nossos limites. É uma postura que, para muitas, às vezes, de forma racional, que hoje a gente vai quebrar alguns paradigmas, tá? Porque fazendo esse material, eu fiquei ainda olhando para lugares que eu ainda estou aprendendo a dar limites. Então, é um lugar que a gente precisa treinar uma postura, um novo hábito, como qualquer área da nossa vida que a gente precisa desenvolver. E vai sim trazer uma necessidade de mais esforço, tá? E é diariamente. Então, é um assunto que ele não pode finalizar aqui, quando finalizar esse encontro. Ele é um começo, ele é uma abertura. E eu vou te fazer várias perguntas, e essas perguntas vão virar exercícios para vocês. Depois eu vou mandar algumas bem importantes lá no grupo, tá? Mas essas perguntas, elas serão exercícios para essa semana. Eu tento muito trazer para vocês um exercício sistêmico, outras algumas perguntas para vocês se responderem, porque desenvolver é a gente se colocar à prova de experimentos, à prova de novas experiências mesmo com as situações que estão acontecendo ao nosso redor. Muitas vezes a nossa desconexão é tanta que a gente ainda não tem essa consciência, né, dessa exposição, né, desses exercícios que a gente precisa fazer, sobretudo em relação ao nosso limite, tá? E quando a gente vai falar de limite, a gente vai falar de limite em relação ao dinheiro, de limite em relação às nossas escolhas diárias, de limites em relação ao nosso tempo, que é muito sagrado e muitas vezes a gente está tão desconectada dele, quando a gente vê o tempo passou, né? Da forma como você lida com o teu sistema de origem, com os teus amigos, com o teu ciclo de amizade, com os teus colegas profissionais e, claro, dentro do teu relacionamento ou da, da tua abertura para o relacionamento. Que às vezes quem não tem relacionamento está perdida sobre limites, ou com excessos, ou com a porteira totalmente aberta, sabe? Então a gente vai falar um pouquinho disso também. Para algumas pessoas, como eu falei lá no início, não é tão consciente assim. Primeiro a gente já chega assim, eu sei dar limite. Claro que eu sei dar limite. Fala sério. Eu estou num processo já que eu sei dar limite para inúmeras coisas. E hoje eu vou trazer para vocês o quanto que o limite ele é algo que é igual uma academia de ginástica. Se a gente não praticar, quando a gente vê, a gente se perde. Por quê? Porque dependendo de como foi aquele amor vivido dentro do nosso sistema, e quando eu falo amor, todas as dores, elas são por amor, por excesso ou por escassez desse amor. Então, quando a gente fala sobre amor em relação ao nosso sistema, a gente começa a entender a forma como a gente aprendeu a amar, que a gente vai trazer alguns pontos aqui para vocês verem, e como eu trago isso para a minha vida hoje, e o quanto que isso influencia no limite que eu dou dentro da minha vida, que eu dou diante das pessoas, e esse limite, ele está muito conectado ao espaço. Qual é o espaço? O nosso músculo interno daquele espaço. Aquele músculo invisível que a gente vai abrindo espaço do feminino para suportar determinadas situações, inclusive dar limite, tá? Então, o limite ele é algo que ele precisa de constante manutenção, exatamente porque nós estamos em uma vida o tempo todo trocando e com pessoas diferentes. Se eu conviver com a Carol, talvez ali eu dê limites diferentes de como eu convivo com a Lari ou com a Vivi.
né? Então, é uma manutenção sempre, tá? O limite que tu dá pro teu filho não é o mesmo que tu dá pro teu marido, tem nada a ver, é completamente diferente. Mas também, o limite dentro do teu sistema que tu está construindo é completamente diferente do limite em relação ao teu sistema de origem. Às vezes é necessário dar muito limite, às vezes é necessário não. A gente se dá limite sobre o nosso olhar sobre aquilo, tá? Então, o principal e primeiro ponto do limite, a gente vai começar a falar sobre realidade, tá? Então, nós mulheres que somos muito fortonas, que a gente acaba indo muito para a polaridade yang, a gente costuma viver fora do nosso lugar. E quando a gente vive fora do nosso lugar, viver fora do nosso lugar já é viver uma grande ilusão. E a gente não percebe, não tem essa percepção. Vocês sabem que ontem eu montei um campo, a gente está fazendo uma supervisão aqui na formação do João, e, e ontem eu vi uma mulher na postura de salvadora, e foi um campo fantástico, extremamente nutritivo para a gente estudar, sabe? A abertura daquela mulher de eu estou aberta para ver até o que eu não quero ver, sabe? Você sente aquela energia daquela mulher. E o quanto que ela não tinha noção sobre a ilusão que ela vive dentro da vida dela. Então, nós, mulheres fortonas, nós costumamos, sem ter consciência, viver uma grande ilusão na nossa vida. E é aqui que eu vou, talvez, desconstruir algumas coisas sobre limite na tua vida. E o primeiro ponto é essa questão da realidade. A gente nega muito porque, às vezes, a gente finge que não está sentindo, ou a gente finge que não está vendo determinadas coisas. E dependendo do quanto você repete isso como um padrão, a gente começa a gerar essa desconexão. E a gente vai perdendo o limite sobre nós mesmos. E daqui a pouco a gente não sabe quem a gente é, a gente não sabe direito nem o que que a gente está fazendo da vida, a gente está tão no piloto automático, né? E a gente vai se perdendo mesmo, o fio ele vai desconectando. Então, é por isso que esse assunto ele é muito importante para dentro do Desenvolva Seu Feminino, tá? E se abrir para a realidade vai trazer de ti uma força interna sobre a abertura de você reconhecer que você quer amadurecer, que é necessário esse amadurecimento na tua vida, de enfrentar determinadas situações, tá? Então, sobre amadurecer, eu ouvi uma coisa muito legal estudando isso, que amadurecer fala sobre amar mais durecer. Então, fala sobre amar o duro da vida. Isso não quer dizer que a gente tem que amar uma vida dura, não é isso. Mas que a gente precisa aprender a lidar com a dureza natural da realidade das coisas que acontecem e não ficar se anestesiando, entendeu? Contando algumas historinhas. Por exemplo, eu nem queria começar a dar os exemplos agora, que eu tenho tantos para dar, mas eu vou dar um exemplo agora. Tô com um boy lá, conhecendo ele, e aquele boy só me procura, sei lá, final de semana, na folga dele, para coisar, e eu tô vendo aquilo. E eu tô tão aberta àquilo ali, sem limite algum, que eu não consigo lidar com esse incômodo, com essa dureza de ver que, pô, esse cara não tá me dando valor. E só tá me procurando para determinada situação. E, gente, estou dando um exemplo em relação a isso. Pode ser ao trabalho, pode ser a qualquer uma outra coisa. Mas, às vezes, a gente não tem esse amadurecimento de realmente lidar com a dureza natural do que a vida expõe para a gente, para o que a gente precisa enfrentar. É, e E esse amor que a gente precisa vivenciar, que é um amor da gente mesmo, de se dar limite, ele está totalmente ancorado na realidade. Por quê? Porque o dinheiro que tu está buscando, ele está ancorado em melhorar a tua vida financeira ou o teu propósito de vida, está ancorado no agora, na realidade. Ah, porque quando eu me formar em tal coisa, aí eu vou me candidatar a tal vaga. Tá lá na frente. Mas e hoje? E agora? Não porque eu vou esperar um tempo, porque depois. E aí você não faz movimentos, você se conta essa história. Ou então, o teu exercício físico, que tem dias que a gente não tá afim mesmo de fazer. Poxa, mas eu queria ter um corpo melhor, sabe? Mas, hoje eu não tô afim, porque, sabe, meu corpo tá assim, assim, assado, ou eu tenho muita coisa para fazer. Mas o corpo que tu deseja melhorar e dar mais saúde para ele tá aqui na realidade. Amanhã ele pode estar cheio de doença já.
Os sonhos que tu tem, necessidades, assim, vontade de realizar os desejos, né? Então, a gente precisa começar a se conectar que esse amor por si, em dar limite, ele está ancorado na realidade. Então, amadurecer é amar hoje, na realidade, e lidar com a dureza natural da vida que acontece, como adultas, firmes, tá? E aí, quando eu consigo me abrir para amar essa dureza natural, que é o espaço do feminino, o espaço desse músculo que a gente vai desenvolvendo, abrindo espaço, que às vezes é muito incômodo, é muito desconfortável, é, é que a gente começa a realmente lidar cada vez mais com a realidade e cada vez mais com quem somos e cada vez mais com as pessoas que nos cercam e cada vez mais com as coisas que a gente deseja viver, né? E aí eu consigo realmente me abrir para a vida. Então, limite está totalmente ancorado à realidade, está totalmente ancorado ao nosso feminino, tá? É, Tu pode ser a dependente, a filhinha da mamãe ou a do papai, né? Porque hoje, quando a gente vê as triangulações, tem muitas que são filhinha da mamãe, tem muitas que são filhinha do papai. Pode ter o trauma que tu tiveste com a tua dor da tua criança na infância. Mas quando tu começa esse processo de autoconhecimento, se tu demora muito para ancorar na realidade, tu demora muito para agir na tua vida e tu demora muito para ver resultados, tá? Então, um dos limites que vocês precisam hoje, né, resolver para quem está com pouco resultado, algumas coisas não acontecem, ninguém me vê, o meu dinheiro está assim, está assado, com todas essas coisas que a gente vem reclamando, o quanto que eu estou me dando limite para realmente fazer o que precisa ser feito? O quanto eu estou deixando de me dar limite, anestesiando em coisas que não vão me levar para canto nenhum? Mas porque eu tive o trauma tal. Porque... Aí a gente fica numa postura infantil se dando desculpas, tá? E aí esse limite vai fazer a gente entrar em contato com a realidade e com as tarefas que a gente precisa realmente cumprir e começar a fazer. Hoje eu vou trazer alguns pontos principais para quem tem essa dificuldade, tá? Para poder a gente começar a praticar isso, trazer para a prática da vida. E quando a gente fala sobre tarefa, essa tarefa de limite, de ancorar na realidade, ela traz para a gente uma necessidade de começar a ter conversas difíceis. Difíceis com um amigo, difíceis com um parceiro, difíceis com um filho, que às vezes tu tá vendo teu filho ali, tu tá estragando teu filho, tu tá cagando com tudo, mas tu sabe que, caramba, eu preciso resolver isso, porque se continuar assim amanhã, ele não vai conseguir a independência dele. Amanhã ele não vai conseguir fazer determinada coisa. Então, é lidar com essa decisão interna de, peraí, eu preciso pôr limite aqui, isso vai me gerar uma conversa difícil. E nesse processo terapêutico que a gente vem fazendo, porque não é terapia, mas é terapêutico todos esses encontros, é, a gente vai ganhando força quando a gente vai experimentando, agindo, tá? Aí a gente vai começar a ver resultados. Juliana, mas não veio, eu agi, eu experimentei e não veio o resultado que eu queria. Não importa, eu me expus. Eu me expus e eu sei o que eu quero para mim. Às vezes vai gerar um resultado que a gente, cara, não queria de jeito nenhum. E a gente vai ter que aprender a lidar com aquele desconforto ali. Vai ser ruim, mas a vida de adulto é assim, tá? Então, eu ganho força nesse processo que eu estou de autodesenvolvimento quando eu vou experimentando, quando eu me exponho a isso, quando eu vou me expondo aos poucos, né? E só de você começar a pensar diferente, você já começa a ganhar essa força. Mas os resultados, eles só vão vir com a ação. Não adianta. Dentro da gente tem que ter essa força, que é essa força que vai amparar a gente vai falar mais na frente sobre isso. E eu sei que cada um tem seu tempo, cada uma tem é, alguns processos para algumas pessoas são muito mais rápido, para outras são um pouco mais longos, e faz parte. O que a gente tem visto muito aqui, né, com as pesquisas do Bora, é que quando a pessoa entra no desenvolvimento humano, depois que ela vem de uma vida muito surrada emocionalmente, no mínimo 2 anos, ela começa a organizar a vida dela. Não é tão simples assim. Mas a gente vê que as mulheres Yangs, elas ganham a consciência, a racionalidade muito rápido.
mas elas têm dificuldade de trazer esse trabalho para essa força interna, para esse eu subjetivo, né? Isso já sou eu que vejo dentro dos processos que eu estou fazendo há quase 4 anos, né? Com muitas mulheres. Então, é um processo que às vezes demanda descanso, pausa, calma. Não adianta acelerar tanto assim. E hoje eu ouvi uma frase do João que eu disse: Meu Deus, Tomate, isso daí é um tapa no meio da cara. Ele falou, não, ele estava me contando uma história e ele disse assim: quando eu começo a forçar o sucesso, eu já estou indo para o lugar errado. Eu já estou fora do meu lugar. Aí ele falou que leu isso no livro do Bert, que o Bert falou. Então, às vezes a gente tem uma necessidade de sucesso que para cada uma vai ter, né? Um- vai soar diferente, né? Para cada uma vai trazer um olhar diferente sobre o sucesso. Mas às vezes a gente está forçando uma vida de sucesso e forçar já faz a gente não ter força para ir. Porque o sucesso, ele encontra a gente. Quando a gente está equilibrado, a gente vai ao encontro dele, ele vem ao nosso encontro, mas é uma coisa fluida. Eu estou organizada internamente, a minha vida está se organizando agora e as coisas começam a acontecer. Aí eu tenho sucesso no relacionamento. Ah, mas eu me forço, eu me exponho demais, excessivamente, e nada acontece. Eu já estou indo com essa força, eu já estou no insucesso. E eu falei, meu Deus, é um tapa na cara, né? Bert e algumas frases que de vez em quando ele solta e a gente tem abertura para entrar em mais uma camada na gente. Então, eu resolvi trazer para vocês também levarem para a vida de vocês, tá? E o que é uma pessoa que sabe dar limite? O que vocês diriam que é? Uma pessoa que consegue dar limite na vida, na visão de vocês. Pode escrever aí. Se vem uma palavra agora. Não, não tem uma coisa certa só, não, tá? Equilíbrio total. Equilíbrio muito necessário. Quando eu estou equilibrada comigo, eu consigo. Posicionamento. Posicionamento é uma palavra que eu gosto muito. Foi uma coisa que eu demorei muito para aprender. Entre os sims e os nãos. Legal. É, e esse equilíbrio, olha, eu poderia falar muitas coisas. Relacionamento, saber se relacionar. Ah, Juliana, mas eu tenho relacionamento e não sei dar limite. Então você não está se relacionando. É uma relação doente, não é uma relação saudável, né? Então você não tem uma boa relação com você. Saber se priorizar. Prioridade é uma das coisas mais importantes sobre todas as coisas que a gente vai falar dessa palavra também, que a gente tem na nossa vida, sobre o que é prioridade para mim, o que é prioridade dentro do meu trabalho, dentro do meu relacionamento. A gente vai falar um pouquinho disso, tá? Então, dar espaço e tempo, gente, isso é tão importante. Às vezes a gente não tem limite para esperar um pouco, a poeira baixar ou o tempo certo para a gente conseguir ter uma conversa. Então, vocês sabem o que é limite. O que eu também sei, na teoria eu sei o que é limite há muito tempo, e eu me achava uma pessoa fantástica, assim, em relação a dar limite. Inclusive, eu me achava uma pessoa posicionada. A mulher Yang, ela geralmente se acha, tipo, eu dou conta, eu consigo tudo que eu quero. Então, a gente tem uma ilusão muito grande sobre esse limite. A gente está falando sobre o limite em relação a tudo na vida. Limite é o limite de espaço que eu tenho sobre a minha vida em relação a mim mesma e em relação ao outro. Eu estou aqui com vocês. Se eu trato vocês de qualquer jeito e vocês sentem uma energia de qualquer forma aqui de mim, talvez eu perca o limite sobre o nosso relacionamento. Talvez algumas pessoas saiam desmotivadas daqui. O limite, ele fala sobre muitos âmbitos da nossa vida, tá? Então, é sobre esse espaço entre o meu relacionamento. Pode falar. Então, boa noite, gente. Obrigada pelas boas-vindas calorosas. Eu desliguei a câmera porque, na verdade, estava procurando meu caderno. Eu não achei ele, então vai ser em caderno mesmo. Porque eu perguntei essa questão do limite, porque enquanto você estava explicando, eu fiquei pensando assim, né? E aí logo eu pensei na pergunta e você já começou a explicar, porque eu pensei o seguinte.
Às vezes é muito fácil a gente dar limite numa situação ruim, né? Mas até que ponto a gente consegue estabelecer o limite numa situação boa? Por exemplo, igual num relacionamento, Vamos né? Eu tô falar num disso. Aham. relacionamento, né? Eu tô num relacionamento bom, ok. É um relacionamento equilibrado, enfim, mas até que ponto eu consigo estabelecer o limite nesses casos? Sabe? Por isso que eu fiquei pensando, assim, que limite? Porque aí logo você falou, né? Porque a mulher Yang sempre acha que não, tá tudo lindo, eu dou limite pra tudo. Aí eu fiquei pensando, nossa, mas será que eu dou limite mesmo porque precisa? Aham. Sabe? Esse limite ele tem a ver com o espaço, com esse espaço de determinadas situações e relações que a gente vive, né? E eu vou falar no final sobre isso, mas o limite ele tem a ver com os nossos valores, total. E tem mulheres que estão tão desconectadas de si que elas não sabem quais são os seus valores. Então, a gente vai falar de 5 pontos essenciais aqui. Um é estar ancorado nessa realidade, tá? Eu vou começar a falar aqui eu vou fazer algumas perguntas sobre a realidade para vocês terem essa noção, tá? É, deixa eu só abrir aqui um pontinho do resumo para eu te dizer. Um vai ser o sobre estar ancorado nessa realidade. Um outro ponto vai ser sobre as desculpas e as mentiras que a gente se conta, que acabam nos trazendo ilusão e nos tiram da realidade. Porque às vezes é muito fácil falar sobre realidade. Mas se eu te der alguns exemplos, tu vai dizer, eita, porra, eu acho que eu conto muita mentira no meu dia a dia. E é inconsciente, entendeu? É onde a gente se pega, nós mulheres Yangs. Na verdade, eu acho que qualquer mulher, eu acho que se você não tiver equilíbrio na vida, você sempre vai estar contando alguma história. Mas a Yang, ela precisa o tempo todo ter razão. Ela é a certa. Ela que dá conta de tudo, tá? E um outro ponto vai ser a gente olhar para os pedidos de como eu peço isso. Isso está relacionado a quê? Ao essencial, e dentro do essencial a gente vai falar sobre esses valores, tá? E sobre consequências, que são muito importantes para esse processo, quando eu estou lidando com esse limite entre eu e outra pessoa, ou entre eu e eu mesma. Porque quando eu não tenho limite sobre mim, eu não vou ter limite sobre o outro. Quando tu diz para mim assim, Paulinha, eu vou dar um exemplo de uma conversa nossa. Eu não consigo ajustar meu dia a dia. Eu vivo numa correria. Aí eu já vejo que você é uma mulher sem limite. Quando você não tem limite sobre você, você vai ter muita dificuldade de construir essa ponte de limite sobre os outros, sobre as suas relações. Então, quando eu aprendo a ter essa constância, essa disciplina de, peraí, o que é o meu valor e o que é essencial para eu ter uma vida com determinada coisa? Para mim, valor é eu quero uma vida leve, onde eu possa ser eu, onde eu possa me comunicar do jeito que eu acho que para mim é importante. Aí, se eu for para o relacionamento, eu vou falar sobre valores dentro do meu relacionamento que são importantes. Numa criação de um filho, eu vou dizer o que são valores importantes sobre isso. Dentro do meu trabalho, eu quero trabalhar X horas, porque é o que faz sentido para mim, porque para mim eu quero ter tempo para ser esposa, para ser mãe, para cuidar do meu lar, porque tu entendeu? Então são valores que a gente vai, cada vez mais que a gente vai se conectando com a gente, vai se conhecendo, mais isso vai se extraindo e vindo para fora. Tem muita influência do nosso sistema? Tem. Muitas vezes a gente está reaprendendo porque tem influências negativas, tá? Mas esse limite é sobre essa extensão, sobre esse espaço. Eu vou dar um exemplo que tu vai entender bem sobre limite e sobre as polaridades em relação a ele agora, tá? Mas antes a gente vai falar sobre, deixa eu me achar aqui aonde eu tá, senão eu me perco. Sobre esses limites em relação ao nosso sistema, tá? Quando a gente fala sobre, eu perguntei para vocês o que é dar limite. Então, a gente vai saber racionalmente muito sobre o que é dar limite. A gente vai ter inúmeras palavras, porque limite é uma junção de coisas mesmo, de situações que a gente vai trazer. A gente precisa de posicionamento, a gente precisa se autopriorizar, a gente precisa estar nos cuidando para saber quem são as pessoas ao nosso redor que vão nos fazer bem, nos impulsionar para aquilo ali. Então, limite tem a ver com muita coisa. O ambiente que eu convivo, né? A forma que eu tenho abertura para dizer o que eu sinto dentro dos meus relacionamentos. Então, viriam várias coisas. Mas a forma como a gente vivenciou esse amor na infância
que é a nossa criação, tudo que a gente vivenciou ali, às vezes é um amor de dependência, às vezes é um amor de crítica e julgamento, e aí eu tô aqui com a Carol e de repente eu conto uma história para ela e digo, aí ela me conta outra, Carol, aí eu julgo e critico achando que eu tô ajudando ela. E nós que somos muito no Yang, que a gente vem dessa polaridade, a gente vem já com essa autocrítica, com esse julgamento sobre nós, com essa autoexigência. E às vezes foi assim que a gente aprendeu a amar dentro do nosso sistema, tá? E a gente faz isso com as pessoas e a gente perde o limite sobre isso, tanto sobre a gente quanto sobre a vida do outro. Às vezes a tua amiga ela quer só conversar contigo e até isso a gente tem que aprender. Olha, Ari, deixa eu te dizer uma coisa. Eu vim aqui hoje conversar contigo, mas eu não quero conselho. Eu não quero indicação de livro. Eu não quero que tu me indique aquela terapeuta lá, aquela Juliana. Eu não quero nada disso. Eu quero só que tu me ouça. Porque tem que amiga que é assim, né? Não, peraí que eu vou te dizer uma consteladora top que vai resolver o teu problema. Não, eu não quero isso. Eu só quero ser ouvida. Eu quero me sentir acolhida. Até isso é dar limite. Entende? Então, muitas vezes, ou então a gente vem para um amor que do meu sistema foi assim, você precisa ser independente, mas era um independente que era uma criança que eu tenho que dar conta de mim, que eu fui para o excesso de polaridade, e vocês veem que tudo que tem excesso vai desequilibrar a gente. Então, pode ser um amor de independência, te vira, vai dar teu jeito. E essa pessoa vai para bem longe, desconecta do sistema, exclui um monte de coisa, e claro que ela vai ter problemas. Então, isso tudo, esse amor que eu vivenciei, essa forma como eu lidei com a vida na infância, isso vai estar totalmente associado aos nossos limites hoje, tá? Então, minha mãe não me nutriu muito, eu vou em busca desse amor dentro do relacionamento, né? Eu tô disponível o tempo todo para qualquer um que chega, e aí eles fazem, acontece com a minha cara, e não me dão valor nenhum e vão embora. Isso não é responsabilidade deles, é nossa, e a gente já sabe disso. Mas é só para vocês verem como a gente desconecta desse limite associado a essas dores, né? Eu quero agradar todo mundo, ai, eu não quero ter conflito com ninguém. Ai, eu não quero. Ai, eu não quero ter uma conversa difícil. Se eu for para ter amizade, para ter que ficar falando para a pessoa o que que eu tenho que dizer ou não dizer. Ah, não, eu não gosto disso. É infantil. Relações têm conflitos. Relações têm frustrações. Relações vão ter aguinha amarga entrando aqui dentro. Sapo, que tu vai ter que engolir às vezes e que depois tu vai ter que esperar um tempo, o momento certo, para te dizer, amor, deixa eu te falar uma coisa. Posso falar contigo agora? Você entende? Então, às vezes a gente se perde no limite por causa dessas dores, tá? E acaba vivendo muito triângulo dramático e presa a essa questão da criança interna, e a gente não vai falar muito disso não, tá? Tem um estudo da Brené Brown, é Brené Brown, eu acho o nome dela, aquela que escreveu A Coragem de Ser Imperfeito. Ela fez uma pesquisa, pesquisa mesmo, pesquisa anotada com muitas pessoas, muitos casais, e ela percebeu que as relações mais felizes são com pessoas que exercem muito a compaixão. Eles são muito compassivos com os outros. E são pessoas que têm equilíbrio sobre o seu lugar e o lugar do outro. Ter equilíbrio entre o meu lugar e o lugar do outro é dar limite. Essas pessoas, elas dão limite de forma proativa. Então, o limite, ele já é preventivo. Entendam que quando eu preciso impor o limite, eu já não estou no meu lugar. Eu já comecei essa relação errada. Quando eu faço por imposição, quando eu berro, 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 grito e faço um auê sem posicionamento nenhum, muitas vezes isso é sem força alguma. Então, os relacionamentos, nessa pesquisa, achei super legal ver isso, ele traz exatamente isso, que os limites, eles são a base importante para um relacionamento ser duradouro e para você viver feliz. E isso não quer dizer que você vai viver feliz todos os dias, não, e eu sou a prova viva disso. Eu vou fazer 4 anos dentro do meu relacionamento, eu tenho uma relação muito boa, eu posso contar no dedo, em uma mão só, os estresses que eu já tive, e posso dizer que zero briga, não existe isso, mas porque nós temos um contrato de relacionamento onde as coisas elas não são resolvidas assim, e que existem limites. E é uma conexão tão grande que você gera com o outro que às vezes o outro não precisa falar, você já sabe que hoje não é um dia para estar perto. Hoje é um dia mais. Eu tenho isso sobre ele e ele também tem isso sobre mim. Então são coisas que você, quando você está no seu lugar, você consegue praticar mais a intuitividade,
teu feminino ele fica mais aflorado e você sente esse relacionamento, né? Então, assim, agora, é claro, tem valores em comum, tem planos futuros, tem desejos em comum. Então, isso tudo é importante. Ah, Juliana, quando tu foi pedir um homem, tu queria um homem moreno alto, bonito, sensual? Não, nada disso. Eu tinha alguns valores muito firmes, eu já tinha, e dava para contar no dedo também. Eu só quero isso, isso e isso. Ponto. Porque antes eu queria um mundo, era o fantástico mundo de Bob, e isso não se realizava. Entende? Então, às vezes, a gente se perde desse essencial, porque a gente está desconectada da gente. As pessoas que são compassivas, elas são mais gentis, tá? Então, elas conseguem sentir o que seria na pele dela fazendo com o outro. Poxa, se eu falar desse jeito com a Cíntia, como que ela vai reagir? Como que vai ser isso para ela? Calma, não deve ser desse jeito. Deve ter uma outra forma. E eu vou gerando esse jogo de cintura, dando limite ao meu afoito de ter essa conversa, né? O meu ar de ansiedade de resolver aquilo, e também dando limite sobre o outro, do quanto que o outro está aberto para determinada situação, tá? E aí, nesse momento, é um momento que, quando a gente pensa sobre esse lugar do outro, a gente tem que pensar primeiro na gente, nesse nosso lugar, nesse limite que começa na gente. E esse limite que começa na gente, ele precisa ser sem punição. Se eu sou uma mulher que preciso, eu vou trazer várias coisas aqui, aí vocês vão ver várias situações e vão dizer, meu Deus, eu me encaixo em tudo isso. Que absurdo, meu Deus do céu. Então, assim, hoje eu quero pedir para vocês assim, que é um olhar para levar para a vida. Tem que ser um lugar confortável, que você não precise se punir. Tem que ser um lugar confortável aí dentro de ti, que tu aprenda a ser gentil contigo. Que tu diga assim, pô, Juliana, a gente errou, tá tudo certo. Não foi legal a tua postura em determinada situação. Vale a pena falar com o outro? Não, não vale a pena. Porque talvez esse outro que me deixou nessa situação não seja bom para mim. Talvez em algum momento eu diga, olha, eu sinto muito, mas não é uma coisa que eu vá atrás. Mas também é um momento de eu olhar para mim e dizer, não precisa ser assim. E tá tudo bem. Quando eu tenho isso, eu pratico esse conforto da minha casa interna, de organizar os meus sentimentos e de ter mais limites sobre essa vivência da realidade. Então, é muito fácil eu dizer para vocês ancorem na realidade, mas às vezes é dolorido encarar essa realidade. E quando eu estou em contato comigo, dizendo, tá tudo bem, eu me acolho, tá tudo bem, você pode voltar. Aí você consegue lidar mais com a realidade. Por quê? Porque tu sai da zona de conforto. Tu pode te arriscar lá fora, eu posso ir lá com a Paula, ter uma conversa difícil e dizer, caramba, eu vou, calma, eu vou ter eu vou pensar aqui em como eu vou falar com a Paula, em como é que eu vou gerar esse assunto com ela. Não vai ser legal, não vai ser gostoso, mas eu vou me expor a isso. E se der tudo errado, tá tudo bem, pelo menos eu tentei. Por quê? Porque esse lugar interno aqui tá bem cuidado, tá organizado e eu consigo retornar para cá. Vocês entendem? Então, estar na realidade eu estou em contato comigo. E tá tudo bem se der errado, mas pelo menos eu me expus, tá? Eu tenho capacidade de me acolher. Eu tenho capacidade de me dar apoio se eu precisar. Se lá no meu relacionamento a gente está passando por uma crise terrível e eu preciso refazer esse contrato e de repente ele diz, cara, eu não quero mais ficar aqui. Não dá. Para mim só dá se for assim. E eu, caramba, não era isso que eu esperava. Eu não aguento mais viver desse jeito, mas também não era isso que eu esperava. Mas está tudo bem. A gente não pode interferir na opinião do outro. Esse é o limite dele. E eu preciso saber o meu. E eu retorno para mim. Entendem? Então, se eu fosse fazer uma peneira, essa é uma das coisas mais importantes que vocês têm que tirar hoje desse encontro. Porque saber dar limite, a gente vai aprender várias formas, eu vou te fazer várias perguntas, mas eu preciso saber que eu tenho um lugar confortável para voltar. Eu não sou tão crítica, julgadora, eu não fico de mimimi, eu não fico dizendo, ai meu Deus, que é os extremos, a minha vida é difícil demais, tudo acontece comigo, inclusive isso, esses excessos é se tirar da realidade, tá? É, e é essa capacidade de saber para onde voltar que vai te ajudar a aprofundar nos relacionamentos e a fazer os teus relacionamentos serem duradouros.
tá? Ah, e uma coisa do limite também que é importante falar é que ele nos ajuda a nos proteger da toxicidade natural da humanidade, porque nós somos todas tóxicas, tá? Nós somos, gente. Ninguém é normal 100%. Todas nós somos pseudo-normais. Eu estudei isso, aprendi no meu primeiro dia de aula de especialização da neurologia. Eu fiquei, eu sou normal. Não, a gente não é. E tu vai estudando, tu vai ver que realmente a gente tem vícios, a gente viaja na maionese às vezes, a gente tem umas crenças muito loucas, né, que tiram a gente do chão. Então, assim, a gente tem o tempo todo que tá buscando esse equilíbrio. A vida não é assim. Ah, ganhei conhecimento, pronto, a minha vida vai ser assim, meu relacionamento vai ser assim. Quem dera, não é assim. E seria um saco muito chato, né? Outro dia a cliente falou assim para mim, não, porque eu tô aqui, eu sei que eu vou resolver tudo e eu não quero mais ter que passar por essas coisas. Eu disse, olha, eu sinto muito, tu vai passar. Tu vai passar. Se tu quer viver, se tu quer dispor a vida, tu vai passar. Mas eu não vou aprender aqui um jeito para não passar. Não, não vai. Tu vai aprender a saber lidar quando tu passar. Então é isso, tá? Então o limite ele traz isso, né? Da gente se proteger para que o que seja bom fique, para que as relações cresçam, tá? E, e um outro ponto importante ainda sobre esse início da realidade é que, por limite, não é excluir uma pessoa da tua vida. Essa parte é fácil, né? Não gosto da Vivi, não vou mais encontrar com ela. Chega. Não tenho saco para aquele determinado assunto. Oi, linda, se pergunte assim: o que que o assunto que a Vivi trouxe, que tá nela, que tá reverberando em mim e tá doendo? Porque eu não consigo encarar essa parte da minha vida. Tá, tem relacionamentos que realmente são extremamente tóxicos e não vão te fazer bem, mas são necessários. Às vezes é uma mãe. É necessário, tu vai aprender a lidar e ter um limite saudável de distância, de tempo. Eu duro, sei lá, 1h15 na casa da minha mãe, eu tenho que vir, não dá. Ou então eu durmo um dia lá e no outro dia já deu, né? Às vezes a mãe mora no interior. Então é você saber esse jogo de cintura, mas fugir disso não é amadurecer, tá? Então, quando a gente corta pessoas da nossa vida pelas nossas bias infantis, muitas vezes, ou por limitações nossas de não conseguir encarar determinadas situações, isso faz a gente se empobrecer nos relacionamentos. Faz a gente se empobrecer no nosso aprendizado. Então, é muito importante que a gente saiba ter esse equilíbrio sobre essas pessoas, né? Que a gente vai conviver. E uma coisa importante também, que aí é o exemplo que serve para Paula olhar. É um olhar importante de fora. Vou dar um exemplo para vocês. Nós todas aqui, e eu peguei esse exemplo dentro desse estudo e eu achei ele sensacional. Nós todas aqui somos um terreno. Imagina que nós somos um terreno. Em alguns lugares chama fazenda, não sei se chama lote, lá no chão tucuju chama terreno, tá? Terreno que cria gado, terreno que cria galinha, terreno que tem uma casa, terreno. Que é diferente do rio às vezes, enfim. Lá a gente chama terreno. Chácara, tem gente que chama chácara também. Então, nós somos um terreno, e dentro desse terreno, nós somos adubado pela força do nosso sistema, tá? Estamos ali, bonitinho, sendo adubado todo. E aí, esse terreno pode ser sem cerca. Aí a gente está falando de espaço, como eu trouxe para a Paulinha, agora ela vai conseguir ver bem. Então, esse terreno é sem cerca, não tem separação nenhuma, e todo mundo pode entrar e fazer o que quer. Pode entrar e jogar lixo lá, pode entrar e falar o que quer, pode entrar e gritar em alto e bom tom, do jeito que quiser. E aí isso é uma pessoa extremamente sem limite. É um terreno que não tem proteção nenhuma. Aí também tem um terreno que tem paredes altíssimas, ninguém consegue ver. Eu já fui esse terreno, que é igual uma fortaleza. Todo mundo tenta acessar, mas não consegue. Não dá para acessar. Porque ela põe limite excessivamente em todo mundo e ela é dura na vida. Esse terreno não tem acesso. Se esse terreno não tem acesso, como eu vou me relacionar? Como eu vou amadurecer? Como eu vou me expor à vida? Aí tem um terreninho que é de todas nós aqui, né? Eu tenho certeza. Se não for, vai ser a partir de hoje uma construção, em nome de Jesus, Senhor, amém. Que é o terreninho onde a gente vai construir uma cerca.
uma cerca que é possível ver lá fora, que é possível de fora ver aqui dentro, uma cerca que tem uma porta, um portão grande e que eu vou lá e libero o acesso para quem eu quero e eu fecho esse acesso para quem eu não quero. É uma cerca que vive muito bem levemente ali naquele lugar e ela é muito bonitinha e ela não é excessivamente acessível e ela também não é excessivamente fechada. Ela tem equilíbrio. E ela sabe a escolha que vai fazer para quem vai entrar dentro desse terreno. Faz sentido agora para vocês? Assim a gente consegue ver quem nós somos em relação ao limite, tá? Quem nós somos dentro da nossa casa interna. Assim é uma percepção muito boa, tá? E aí a pergunta inicial, como é que está o teu terreno? O que entra e fica nele? Entra o amor, o convívio? São perguntas para vocês anotarem no caderno terapêutico para vocês depois se responderem. Entre relações saudáveis que me fazem crescer, pessoas que chegaram mais longe do que eu e que eu quero ter essa influência, eu quero ter essa energia de troca, né? Eu consigo, dentro dessas relações, me posicionar como adulta, ter limites sobre esse relacionamento, eu consigo exercer conversas difíceis e dizer quando não tá legal e quando tá, né? Eu consigo desfrutar da vida nesse terreno. É um terreno desfrutável. Desfrutável sozinha, desfrutável ao lado de outras pessoas. E é aí que a gente vai fazer agora umas perguntas sobre a realidade, que é o nosso primeiro ponto. Porque a realidade, ela conecta a gente com a nossa maior riqueza. Realidade tem a ver com realeza. Então, como eu habito dentro do meu reino? Como eu sou rainha aqui dentro desse lugar, dessa realidade que eu vivo? Sabe? Eu podia dar um exemplo assim. E eu convivo dentro desse reinado, negando o que me incomoda, fingindo que tá tudo bem, ou não. Eu aqui, eu sei o que é bom e o que é ruim para mim. Eu sei como me posicionar. Então, a realidade, ela é o que se apresenta de fato, no aqui e no agora, como eu falei lá no início. Então, lidar com a realidade vem de fora, mas entendendo como eu fico aqui dentro com ela. Por isso que a gente conta as historinhas. Porque às vezes a gente não suporta. E a gente não enfrenta esses processos, tá? Então, o quanto que isso te afeta lidar com a realidade? E aí tu vai poder ver em vários âmbitos da tua vida, tá? O quanto que isso te toca quando tá a realidade. O quanto que tu consegue suportar determinadas situações. Como que o que que a realidade te faz sentir? São perguntas que são necessárias para a gente saber se está ancorada nessa realidade. Aí tu percebe que até a tua intuição, será que ela tem espaço? Ou quando acontece algo estranho, eu sinto, ah, deixa, bora fazer logo o que tem que fazer, e tu não dá voz para o que tu tá sentindo, de fato. Então, são perguntas que vão te trazer esse olhar sobre ancorar na realidade, tá? E aí, para a gente lidar com essa realidade, a gente vai ter que abrir mão dos ideais, sabe? Aqueles ideais, sabe a mamãe ideal? Não vou tocar muito na mamãe, mas sabe, os ideais, eles vêm muito da mamãe ideal. E vem muito de algo que não é palpável. O ideal, eu estou longe dele sempre. A gente falou disso, eu acho que há 2 aulas atrás, há 2 encontros atrás. E eu tenho que abrir mão das fantasias e das ilusões. Do príncipe do cavalo branco, de que vai ser muito perfeito ter o meu relacionamento, de que não vai ser, tá? Então, muitas coisas sobre o meu trabalho, quero um trabalho mais calmo, que não vai ter tanto esforço. Não existe isso. Você vai ter que fazer o mínimo de esforço necessário para algumas coisas brotar, desabrochar. Então, sim, não pode ser um trator em força constante excessivamente. Não, mas vai ter momentos que vai requerer mais yang, vai ter momentos que vai requerer mais yin, e é assim que é a dança em qualquer situação na nossa vida. A polaridade é uma dança, tá? Então, a gente precisa abrir mão desses ideais. E desses extremos que eu falei, sobre quando a vida é muito ruim, isso é muito ruim, nunca dá certo para mim, ou é tudo muito maravilhoso. Por exemplo, minha viagem.
Vou dar sempre a minha viagem. Minha viagem, nossa, eu tive muita expectativa sobre ela. Ela foi maravilhosa. Foi perfeita? Não, não foi. Passei um monte de perrengue, aconteceram algumas coisas emocionais, senti culpa, senti alguns mal-estares lá por lá, andando em algumas situações. Eu tô ancorada na realidade. E aí responde a pergunta da Paulinha. E quando eu tô no bom, como é que eu dou limite sobre isso? Eu tô aqui vivendo no aqui e no agora e tô falando que não vai ser perfeito, mas eu tô aqui para desfrutar o máximo que eu puder do que der aqui. E do que não der, é como é. E tá tudo certo. E se eu precisar me impor, mesmo no momento bom ali, delicioso, que eu tô dentro do meu relacionamento, numa lua de mel e tal, eu vou precisar me impor, né? Eu vou precisar, tipo, chamar e dizer, olha, eu tenho que te falar uma coisa, né? Que é, não é nem o impor, é a conversa de limites, a conversa é difícil, tá? E isso vai te dando força. É, e aí a gente começa a perceber que Ô, Ju, Oi. eu acho que uma coisa acho que talvez responda a dúvida de Paulinha é do tipo assim, a gente também não precisa ter medo do que é bom. Não, porque até o que é bom é imperfeito. Isso, mas eu acho assim que ela, tipo, a gente vive tão no yang e esse medo de se expor, de ser imperfeita, que quando vem algo bom, a gente fica com aquele pé atrás. Poxa, realmente é isso tudo pra mim? Isso tudo é para mim, talvez, não sei se é esse o pensamento de Paulinha, mas tipo assim, pô, isso aqui tá tão bom, dizendo num relacionamento, isso aqui tá tão bom que tá difícil acreditar que é verdade. Eu acho que não foi isso, mas eu já vivi isso também no início do meu relacionamento. Eu vivi tantos relacionamentos imperfeitos, doentes, perfeitos sempre foram, doentes, que quando eu vivi um relacionamento bom, eu duvidei de mim mesma, de que eu tinha capacidade de viver aquilo e ficava esperando que alguma coisa ruim acontecesse. E aí é um lado nosso que a gente precisa curar. Imperfeito sempre vai ser. Até o bom, até o nosso encontro aqui. Se alguém veio com muita expectativa, vão ter coisas aqui que a pessoa vai dizer, nada a ver. Talvez isso aqui não é para mim. Talvez isso aqui seja. Mas se eu venho aqui e digo, eu estou aqui presente, e isso é importante para mim, me faz bem. Eu aprendo um pouco mais. Então, assim, eu estou aqui e eu vou extrair o máximo que eu puder que seja bom para mim. Uma parte vai ser melhor para Cíntia, uma parte vai ser, entendeu? Então a gente começa a se dar limite até nesse momento, certo? E nesses extremos, ver a pessoa que tem dificuldade com os extremos, quando a vida é muito boa ou é muito ruim, esse drama, né, dessa fala excessiva, dessa fala expansiva, dessa amplitude, são pessoas que têm muita dificuldade de lidar com a dualidade, de achar esse equilíbrio, né? Ou a mamãe foi muito boa para mim, foi muito perfeita, ou a mamãe foi péssima. E ela é desconectada com o essencial, tá? Então, o segundo ponto, depois de ancorar na realidade, se posicionar, falar de forma. Eu lendo aqui. Segundo ponto, após ancorar na realidade, é a gente ver essas mentiras que a gente tem contado no dia a dia pra gente. Aí agora vocês vão anotar, porque eu encontrei uma mentira aqui minha. Sou só eu, não. É aqui que a gente vê o quanto que a gente se perde às vezes no limite, tá? Eu vou dar alguns exemplos, vão ter outros que vão surgir aí na tua mente, que talvez essas mentiras são, eu sempre costumo falar assim, são as desculpinhas que a gente inventa, às vezes, ao nosso respeito, e isso faz a gente sair dessa realidade, tá? Às vezes a gente conta que tá saindo. Tô saindo, amiga, tô saindo de casa, mas ainda tô indo tomar banho, ainda tô me arrumando, e eu sei que daqui a 5 minutos a minha amiga vai estar lá e eu vou estar lá daqui a 30. Sabe, essas coisinhas, talvez algumas sejam pontuais, não contem isso, tá? É, entrar num curso ou numa formação ou alguma coisa sem ter condições. Não, eu vou dar um jeito, vai dar tudo certo. E o financeiro tá todo cagado. Dizer que tu vai para um lugar sem ter condições financeiras. Dizer que tu vai fazer determinada coisa sem ter condições financeiras. Às vezes tu tá dentro de um papo, tu nem sabe do assunto. Mas para te não assumir que tu não sabe, tu dá pitaco. Tu não tem coragem de dizer, gente, eu não domino esse assunto. Então eu prefiro não falar.
Mas não, eu invento lá uma história, eu ligo com outra situação, me meto na situação, não falo nada com nada e chama atenção. Às vezes é um prazo dentro do teu trabalho que tu assume, mas na rotina que tu tá vivendo, tu sabe que tu não vai conseguir entregar. Ou tá chegando perto do prazo e tu fica, não, mas eu vou conseguir. E tu não tem coragem de dizer, fulana, eu tive alguns imprevistos aqui, me dá mais 3 dias? Acho que com 3 dias eu consigo. Ou então tu pega, quem foi que eu ouvi que disse? Eu peguei algo, foi uma cliente minha. Minha irmã me pediu arquiteta também. Minha irmã me pediu uma planta e eu disse para ela, estou muito atarefada e tal, não sei o quê, e eu não vou conseguir fazer. Ela insistiu, insistiu e eu disse, tá, eu faço, mas eu não tenho prazo. Ah, mas eu quero em 10 dias. Ela, eu não consigo. Isso é estar ancorado na realidade. É você dizer a verdade. Eu não consigo. Não, mas eu quero agradar a minha irmã. Não, mas poxa, minha irmã, é minha irmã. Meu Deus, tá, mas a tua rotina é outra, não é a rotina da tua irmã. E talvez você tenha que dizer não, entende? Dizer que tu vai iniciar uma alimentação melhor. Não, segunda-feira eu começo. Segunda-feira eu vou lá e vou. Não, aí eu vou no supermercado. Eu vou levar só uns quilos. Não, os quilos vocês não falam os quilos. Vou levar só um biscoitinho, só um salgadinho. Vou levar só, sei lá, uma besteirinha, um docinho, sabe? Então, o treino que tu não começa e não tem constância, ou que tu começa e vai 2, 3 dias. Juliana, mas eu quero muito melhorar meu corpo, eu quero muito melhorar minha saúde, eu quero muito. E aí não tem essa ação. Esse querer é mentira, é uma desculpa, eu não estou conseguindo ainda. Mas por quê? Não, tem coisas emocionais? Pode ter. Então, por onde é que eu começo? Eu preciso resolver isso. Isso é um incômodo para mim. Relacionamento, né? Eu estou muito aberta ao relacionamento. Aonde? Trancada dentro da tua casa? Fechada a 7 chaves, com aquele muro gigante? Eu quero muito melhorar minha vida financeira. Sem tá, o primeiro trabalho de quem quer melhorar a vida financeira, eu digo sempre, o trabalho diário é mover currículos, entregar currículos, ficar fazendo network em busca de você arrumar esse lugar que vai mudar a sua vida. Então, esses eu quero não viraram ainda o eu preciso. E eu fico contando essas histórias. E às vezes eu conto mentiras, historinhas. É ruim falar a palavra mentira, mas, gente, é mentira, tá? Eu prefiro usar a historinha porque ela é menos dura. Mas às vezes é tipo, eu não quero dar uma desculpa para Larisa, porque, putz, ela vai ficar chateada comigo. Tenho medo de perder essa relação, de desapontar ela, sabe? E aí tu embola toda a vida, chega na hora, sempre vai acontecer alguma coisa com alguém e você vai chatear essa pessoa muito mais do que dizer a verdade, dizer, olha, não vai rolar. Esse dia aqui para mim é assim, assim, assado, não vai rolar. Hoje é um dia. Geralmente, quando eu tenho DSF, eu vivo DSF. Ah, mas vão me fazer um convite para ir no seu. Não vou, não tem como. Hoje a minha energia, ela tá nisso aqui. Eu digo sempre para vocês aqui, o meu campo, ele começa a vibrar cedo. Eu já tento me conectar com isso. E isso é meu, é um exercício meu. Que outra pessoa que pode fazer um programa parecido ou fazer uma entrega, não, eu tenho um dia normal, tranquilo. Fiz há muito tempo atrás isso, já tá tudo pronto e eu não preciso. Tá, mas é o meu ver, é como cada um tem o seu valor e como cada um funciona, entende? Então, é necessário que a gente realmente aprenda a nos frustrar com determinadas coisas, tá? E, às vezes, frustrar determinadas situações, relações. E realmente começar a ser leal com si mesma, tá? E começar a contar essa verdade, se olhando na frente do espelho, eu preciso muito disso na minha vida. Eu sou assim. E, ó, gente, deixa eu dizer, não é para eliminar nada, não. Eu vou falar de mim, eu, Juliana, que amo comer doce. Nunca mais vou comer doce, vou eliminar. Não, é muito pelo contrário. O primeiro ponto eu amo comer doce, gente. Eu amo muito. Meu Deus do céu, vocês não imaginam. Se vocês me convidarem para tomar um sorvetinho, eu sempre vou. Eu integro isso dentro de mim. Pode ser outra história.
Pode ser uma outra situação. Eu sou crítica. Eu sou extremamente crítica comigo. Eu falo, às vezes, coisas ruins ao meu respeito. E isso me leva para um lado negativo. Eu integro isso. Eu me olho no espelho dizendo isso. Cara, eu sou isso. E eu preciso parar de fugir disso. Como eu posso melhorar isso? Quando eu assumo isso com verdade, quando eu começo a dizer para mim que, cara, eu tenho esse vício, eu tenho essa necessidade, isso daqui não me faz bem, eu estou fazendo isso diariamente comigo. Eu começo a integrar em mim essa dor e eu começo a dar liberdade para mim internamente. Sabe aquela casa segura? O que que a gente vai fazer agora com isso? Como a gente pode começar a pensar em mudar isso? Quando a gente está com essa conexão com a gente, isso gera essa liga de conexão também com as coisas que a gente quer, que a gente almeja, ou então até com as pessoas. Agora, se eu fico passando por cima disso, é desconexão, é ilusão o tempo todo, é historinha contada o tempo todo e não vai levar a gente para lugar nenhum. E nós vamos ser sem limites. Eu vou comer doce, sorvetinho todo dia que me chamar, tá? É igual o nosso tempo. O nosso tempo é limitado. Ele é, gente. Eu tenho que dormir 8 horas. Aí eu vou lá pro El Chan com a dona Carol e passo 2 dias de ressaca. Acabei com 2 dias. Eu vou ficar indo para essas invenções o tempo todo? Lógico que não, né? Meu tempo é limitado, o meu corpo não aguenta. Esse é um exemplo, pode ser outro, entendeu? Então, assim, a Juliana é chata, a gente convida ela tarde para ir para os lugares e tal, ela não dá conta. Eu não dou conta. Eu durmo nos lugares, gente. Eu fico com vontade de dormir, é uma coisa vergonhosa. Quem sai comigo sabe. Então, assim, e outra, no outro dia é destrutivo para mim, porque eu gosto de acordar cedo. Então, o meu tempo é limitado. E eu preciso saber para quem eu vou dar esse tempo e com o que eu vou investir o meu tempo. Com o encontro com vocês, aqui hoje, de 7 às 9 da noite, com um encontro que eu sei que até tal horário eu consigo, com um investimento de um curso que eu sei que amanhã isso vai me trazer frutos, é uma plantação de algo, e aquele tempo que eu estou colocando ali naquele assunto é importante para mim, vai me tirar e vai me levar para algum lugar. Então, essas escolhas sobre o nosso tempo, elas têm que ser reais também, tá? Então, uma vez ou outra, eu posso ir dormir na rua, mas eu sei que tem que ser um dia que no outro dia eu tenho que, né, não posso fazer nada, eu tenho que pausar, porque eu tenho limitações sobre o meu tempo de sono. E é muito importante para mim. É algo que, geralmente, no meu dia a dia, ele é inegociável. Ah, Juliana, mas tu é muito limitada. Não, para algumas coisas tá tudo certo, eu vou. Até brinquei, esses shows de 30 anos, de 40 anos, tinha que ser 5 da tarde, 6. Porque a gente já tá, né, quarentona. Então, a gente precisa também respeitar o nosso tempo. Então, ancorar na realidade não é como eu gostaria que fosse, e sim as coisas como elas são. Como é, tá? E muitas vezes a gente vai viver o luto das nossas fantasias. O luto de eu queria encontrar um homem que não tivesse filho e não tivesse sido casado. Cara, mas eu encontrei um homem tão maravilhoso e ele vem de um casamento e traz uma filha. Vem com uma criança, com duas. E eu preciso dizer, tá tudo bem. Eu queria muito que fosse assim, mas veio assim. E a gente se dá muito bem. E eu peso isso. E eu vivo o luto do que eu imaginei, do que deveria ser. E eu digo sim para o que é. E aqui entram vários exemplos também. A gente tem que abrir mão do julgamento, né, de ficar contando historinhas sobre a vida dos outros como se fossem perfeitas, sabe? Ai, a Andiara tem uma vida perfeita, queria tanto ter uma vida igual a dela. Meu Deus do céu, gente, vocês não imaginam. E ancorar na realidade que essa pessoa paga um preço, às vezes, para estar vivendo aquela vida e que nem sempre é melzinho com açúcar. A gente vê um lado da vida. A rede social, a gente vê muito isso. A gente vê só um lado. A gente não está vendo o outro lado. Então, assim, a vida de todo mundo é estável, tem altos e baixos, tem coisas boas e tem coisas ruins, e a gente vai vivendo a nossa vida, né? E é isso que esse olhar sobre parar de ficar contando essas histórias sobre nós e sobre o outro é que vai cada vez mais
conectar a gente com essa vida real, com um parceiro real, com uma vida financeira equilibrada, organizada e real, com os teus pais reais, com os teus filhos reais. Ah, eu queria que a minha filha amasse a atividade física. Tudo bem, mas ela não ama. E aí? E aí eu incentivo para que ela ache um esporte. Essa é a realidade. Porque o que eu queria mesmo, ela não sou eu. Não é o meu olhar sobre o que eu queria que ela fosse. É a realidade como ela é. E isso é possível quando a gente vê muito essa realidade sobre nós mesmos, tá? E aí a pergunta é: aonde é, em que área da tua vida tu tens tendência de negar a realidade? Trabalho, um prazo, relacionamento de casal, relacionamento com o teu sistema, realidade financeira, tua saúde. Onde tu tem mais negligenciado e negado a realidade na tua vida? Porque é nesse lugar que você vai integrar. Eu vejo isso aqui, é difícil para mim isso aqui, e eu preciso aprender a lidar com isso. Aí sim, depois que eu vejo, eu assumo para mim, eu começo a pensar em solução e soluções que não vão mudar amanhã, que é um passinho de cada vez, tá? E qual é a minha necessidade diante dessa realidade? Por exemplo, Ju, meu financeiro. Cara, eu queria aumentar meu financeiro mais tantos por cento e eu não consigo. E eu fico trabalhando igual uma louca, fico, sei lá, triangulando, arrumando outras coisas, gastando muita energia, mas eu não chego nesse lugar. É como se alguma coisa estivesse me amarrando. Tá, tu queres essa quantia para quê? Qual é a tua necessidade na realidade? O que tu vai fazer com isso? Quando eu entendo o porquê, o para quê, eu começo a me conectar com o que eu preciso começar a realmente fazer de forma equilibrada para chegar naquele lugar. Pode ser um relacionamento, pode ser outras coisas. E é aí que entra o pedido, que é o terceiro ponto sobre o limite. O pedido ele vem quando eu sei o resultado do que eu quero de determinada situação. Então, os limites eles são para solucionar coisas, mesmo que a solução seja acabar com determinada coisa. E para isso eu preciso saber como pedir. Por exemplo, de novo, minha relação com doce. Não, Carol, mas eu quase não como doce. Não, eu gosto mais de coisa salgada. Eu não sei por que eu não emagreço. Não entendo, né? E aí eu paro e olho para mim e assumo, paro de contar a historinha. Cara, eu gosto muito. E eu preciso entender qual é o horário que eu mais preciso dele, que é uma válvula de escape. Todo excesso é uma válvula de escape. Aí eu entendo. Não, é tal horário. Na semana é tal horário. E eu vou determinar que naquele tal horário eu vou criar um novo hábito, uma nova situação. Eu vou fazer uma nova coisa. Quando vier, eu já tenho algo em mente que vai me fazer girar aquilo ali, tá? E aí eu começo a olhar para aquilo, integrando em mim que aquilo faz parte, e aí eu mesma posso me fazer um pedido, me dizer, olha só, Juliana, a gente se sente muito impotente de não ter controle disso. E é uma coisa que, quando a gente está ansiosa, a gente corre para ele. É uma coisa que, quando a gente está angustiada, a gente corre para ele. Então, a gente precisa começar a mudar essa postura nesses horários. Nesse momento que vem esse desespero. O que que a gente vai poder fazer? E eu vou ter que fazer esse pedido para mim mesma. E eu vou ter que criar essa realidade para mim. E também eu vou dizer para mim assim, mas olha, todo sábado um dia na semana tu vai escolher o doce que tu quiser. E eu vou te dar. E eu consigo ir dominando isso.
Gente, estou falando do doce, mas eu podia falar outra coisa, tá? Podia ser num relacionamento, podia ser em qualquer situação. Que às vezes a gente não tem esse controle, a gente não consegue fazer esse pedido. Pode ser numa relação a dois, né? Então, antes eu preciso ter essa conversa interna comigo para eu saber como pedir. Como virar, por exemplo, para a Lê e dizer, Alê, sabe o jeito que tu me chama? Não é legal. Não me sinto bem, me lembra tal situação e eu fico me sentindo assim, assim, assado. Posso te pedir uma coisa? Não me chama mais assim, não. Não é legal. Não faz eu me sentir bem. Vocês viram, eu dei um exemplo de um pedido interno e dei um exemplo de um pedido externo. Estou procrastinando. Por que que eu estou procrastinando? De que eu estou me protegendo? Essa procrastinação não está me levando para onde? Aonde eu iria chegar com ela? Vocês entenderam, né? Dei dois exemplos e eu acho que vocês entenderam. Então, é começar a ter essa estratégia. O pedido é uma estratégia sobre colocar a energia certa, ter a conversa direcionada, no tempo certo, no ambiente certo. Quando eu sentir que o outro está aberto, ou que naquele momento eu estou pronta para resolver aquilo, e que aquilo vai gerar o resultado que eu desejo. Sempre vai chegar em algum lugar. E a gente vai ter essa proatividade. A proatividade é, eu já estou vendo um problema, então eu vou ser proativa antes que isso vire uma bomba, antes que isso exija uma briga, antes que isso vire uma conversa muito mais difícil do que seria agora. E essa proatividade nessas conversas sobre limite, onde eu faço o meu pedido, é uma conversa que faz você proteger o amor que tu estás construindo com o outro, proteger os teus sentimentos. E isso entra muito naquela aula que a gente deu sobre comunicação com o feminino, da gente ser leal aos nossos sentimentos, ter respeito pela gente. Quando a gente tem esse respeito pela gente, a gente começa a construir uma relação de muito respeito com o outro, tá? Então, essas conversas proativas de limite, elas vão proteger o amor, elas vão proteger o relacionamento, certo? E isso vai fazer a gente sair desse lugar controlador externo e começar a ter um controle interno com equilíbrio, sendo leal comigo mesma, nessa postura diante da vida. E toda mulher que tem aqueles exageros, aquela energia que eu falei, né, sem ter a conexão da dualidade, generalizações, exageros, ampliações de situações. Quando você está ancorada muito nisso, isso te tira da realidade e tu não te conecta com o essencial da vida, que é o nosso quarto ponto, tá? Então, quando a gente fala sobre realidade, sobre você entender o pedido que você precisa fazer, né? Sobre você entender o que é esse essencial, você começa a te manter cada vez mais no que tu está vivendo hoje. E o essencial é aquela pergunta: o que é que tu não viveria sem? O que para quem não tem relacionamento é uma coisa inegociável? Você não iria tolerar dentro do relacionamento. O oposto disso é o essencial. E o essencial, como eu falei, ele tem que caber na palma da mão. É simples. É o que eu preciso e ponto, sem firula, sem fantasia, sem idealizações. O essencial, ele é inegociável. E é importante a gente saber o essencial. Senão a gente não sabe muita coisa sobre nós. Ó, tem gente que pensa assim, Ju, o essencial ele é pouco. Não, ele não é pouco. É, a gente sempre está em busca de muito porque a gente não tem o essencial, porque está faltando. Por exemplo, eu estou comendo muito porque o essencial está me faltando, que é me nutrir, me cuidar, ajustar minha rotina. Eu estou gastando muito porque o essencial está faltando. Eu estou buscando fora como me nutrir dentro, como me suprir dentro de mim.
Eu estou criando muitas brigas, eu estou me deprimindo rápido, porque está faltando o essencial. Vocês entendem? E tudo isso tem a ver com cuidados internos, tudo começa dentro da gente, tá? Então, o essencial, ele é necessário e o resto é lucro. A gente sempre tem que pensar assim, ah, eu vou para uma viagem, vou conhecer tal coisa. O que que é essencial daquele lugar que eu quero conhecer? Bom, eu quero em tal situação, em tal situação, em tal situação. Não, mas Juliana, tem mais aquele museu, não sei da onde, aquele. Não, mas o meu desejo essencial é ir lá em Paris e conhecer isso. E o resto, se der tempo, é lucro. Dentro do relacionamento, é isso, isso e isso. O resto, Juliana, ou a gente constrói ou é lucro. Entendeu? A gente vai em busca disso e a gente vai melhorando a dois. Então, eu preciso saber o que é essencial. Na minha vida, o que é essencial? Na minha vida, eu preciso ter no meu dia, um horário de estar conectada comigo, um horário do meu treinamento físico, um horário em que eu possa organizar o meu alimento, é, que eu possa estar em paz fazendo meus atendimentos num ambiente legal, que eu tenha tempo para o meu relacionamento. Vocês entendem o que é o essencial? Tem coisas que são inegociáveis. É essencial para mim ter um homem íntegro do meu lado. Ter um homem que está aberto a expandir a vida dele, a conhecer mais da vida, a experimentar mais a vida. Eu já tive um relacionamento que a pessoa disse, não, tenho vontade nenhuma de viajar. Por mim, eu fico aqui. E eu, meu Deus, misericórdia, onde eu me enfiei, né? Onde eu me enfiei nisso aqui? É, é uma limitação gigante. Aquilo ali, para mim, era inegociável. Acabou. Chega. Mas, Juliana, uma besteira aí podia mudar? Não. Tem gente que você vai vendo a história da pessoa, você vai vendo que a pessoa tem uma limitação muito grande, tá? Então, se eu sei, se eu souber o que eu preciso, que o que eu preciso está aqui, é isso aqui que eu quero, isso vai mudando tudo à nossa volta, tá? Porque você sai da carência para o transbordo. E é isso que vai te ajudar na troca contigo, na troca com as pessoas, tá? Por exemplo, uma amiga. Eu tenho uma amiga que às vezes ela é chata, ela tem umas brincadeiras sem graça, digamos. Faz umas brincadeiras que nada a ver, mas ela tem o essencial. Ela é leal comigo, ela me apoia, ela me põe pra cima, ela tem uma energia boa. Mas de vez em quando ela fala umas coisas que. Um exemplo, digamos, a pessoa tem o essencial. Ou não, eu tenho uma amiga que ela é. Gente, ela é tão gente boa, mas de vez em quando ela estoura por nada, por besteira. Por besteira. Do nada ela. Essa seria eu, a amiga. Rápido. É uma pessoa que tá o tempo todo cuidando de si, entendeu? Mas, cara, é uma pessoa que tem uma visão diferente, que tem isso, que tem aquilo. Tem coisas essenciais que para mim vale muito a pena ter esse convívio. Vale muito a pena dividir o meu tempo com essa pessoa. E o essencial vem de mãe. A gente já sabe disso. Tá? A gente já falou, tem na live da mãe e o feminino. Quando a gente vai olhar ali sobre essencial, a gente vai olhar sobre o ponto que a gente precisa ver aqui. Que o essencial ele está conectado e ancorado com o feminino. Então, quem é que lida com a realidade? É a nossa adulta. E é a nossa adulta com o nosso feminino. Porque o feminino ele acolhe, ele recebe, ele não resiste, ele suporta, ele aguenta, tá? E não é suportar coisas absurdas. Eu não estou dizendo para vocês fazerem isso. Coisas que estão fora do valor de vocês. São suportar situações em relacionamentos que estão dentro do teu valor, que é possível, tá? E a criança, ela não lida com a realidade. Ela não quer pagar o preço. Então, a nossa adulta hoje, ela vai precisar se encantar, né? Ter essa paixão pela bagunça desconfortável que está a vida da gente hoje, em alguns aspectos. Às vezes é no trabalho, às vezes é na minha construção da minha transição de carreira, às vezes é dentro do meu relacionamento, às vezes é na minha relação com a minha mãe. Tá uma bagunça, a minha relação comigo mesma, né, com a alimentação, com autocuidado, na minha relação, deixa eu ver, com, sei lá, dentro do meu trabalho com algum amigo, com alguma situação que me tira do sério, eu preciso olhar. A minha casa mesmo tá uma bagunça, tá desorganizada. Sabe? Eu entro, eu não quero nem ver.
Então, assim, eu preciso hoje ter esse amor, esse cuidado, esse encanto de eu preciso olhar para mim. Eu preciso ver que a minha vida está nessa realidade torta e imperfeita e eu preciso lidar com esse desconforto e começar a alinhar os meus valores e começar a entender. Porque senão a gente pega esse conhecimento e diz, meu Deus do céu, não sei nem por onde é que eu começo. Peraí. Não, pera lá, vou ter que assistir de novo. Então, eu preciso olhar a realidade que está hoje. Ou não, Juliana, eu já estou começando a organizar, eu já estou começando a me cuidar, estou com autocuidado, estou começando a fazer isso, eu vou fortalecer isso em mim. Qual é o meu valor sobre isso? Né? Aí a gente entra nesses valores e a gente vai vendo que a mulher adulta e feminina ela tem capacidade de lidar com toda essa bagunça e com como organizar essa bagunça. Como é que eu vou encarar essas mudanças? Agora, se eu entro numa postura infantil, meu Deus do céu, tá tudo cagado, não quero nem olhar. Não, Juliana, não dou conta. E eu fiz tudo errado todo esse tempo e tá tudo assim. Aí eu entro nos extremismos e eu fico com a minha criança girando em círculo e eu não saio do lugar. Então, para eu mudar esse estilo de vida, para eu mudar essa forma como lidar com o limite na minha vida, na comunicação que eu preciso ter com o meu sistema, no meu relacionamento, ou no meu trabalho, isso tudo vai requerer que a tua adulta venha e saiba lidar com o desconforto necessário para ter espaço de receber essa realidade e aí sim começar a criar um pedido de uma nova história, tá? E às vezes a gente vai se sentir vulnerável e vai ter que acolher isso, certo? Então, é baixar a guarda e entender que as coisas são como são e estão, mas que elas podem mudar. Ou, às vezes, um pai está numa situação que não tem como mudar e eu tenho que dizer, é como é. Minha mãe não vai mudar, ela tem depressão e não quer resolver a vida dela, e eu tenho que olhar para aquilo e dizer, é uma bagunça essa relação. E é assim. E me dói nisso, nisso, disso. Como é que eu faço para lidar melhor com isso? Para fazer um novo pedido sobre mim? Para me sentir mais confortável diante disso aqui? Como é que eu faço, primeiro, para lidar com esse desconforto? Tá? E até suportar o desconforto de estar presa ainda em situações com pai e com mãe e não conseguir subir para o próximo nível porque tem medo de lidar com os novos desafios. Então, isso tudo vem do feminino. Então, lidar com a realidade, se dá limite para até aqui foi, eu preciso mudar agora isso. Chega. Tudo está correlacionado ao limite. E aí tu vai vivendo o desconforto, vai aprendendo a lidar com o desconforto, tanto das coisas boas, que às vezes, como a Paulinha trouxe, ela pode falar no final algum exemplo se ela quiser, mas às vezes, como é que eu faço para lidar no limite no meu relacionamento que é bom? Mas acontece algumas situações que eu fico pensando, será que falo, será que não falo? Mas se eu não falo, eu perco a força dentro desse relacionamento e eu não dou a possibilidade dele amadurecer. Situações difíceis amadurecem a gente. Assim como viver o desconforto de coisas ruins, difíceis, que você precisa ter essa força interna para saber lidar com esses ciclos de altos e baixos e de mudanças que precisam ser feitas, tá? Então, a realidade, ela vai ancorar a gente também na clareza, nessa clareza onde, é, quando eu ignoro e nego a realidade que eu vivo, eu entro numa visão nebulosa, cheia de nuvens, de fumaça, né? Mas quando eu estou pisando no solo real, eu tenho clareza de quem eu sou, eu tenho clareza do que eu quero, e assim eu posso colocar limites, sobre mim, sobre a minha vida e sobre tudo ao meu redor. E se impor, aí essa é uma frase que eu aprendi, né, que eu fiquei pensando muito sobre se impor. A algumas pessoas é muito fácil elas se impor. Não é, gente. Se impor não vem de graça. Se impor vem, do que está me apoiando, do que está me ancorando. Eu me imponho, eu consigo ter uma conversa difícil sem ser o impor do Yang, reto e direto. Não. Consigo trazer esse limite de, peraí, aqui sim, aqui não. Quando eu estou ancorada nos meus valores, quando eu sei o que eu quero para mim. Quando eu, Juliana, venho de várias relações abusivas e sei que eu sei o que fez me colocar nesse lugar de relações abusivas, foi o autoabandono. E eu hoje estou ancorada no meu autocuidado, na minha autopriorização. E eu sei me posicionar sobre o que eu quero dentro de um relacionamento. É um exemplo, tá, gente?
mas é real. Então, isso tudo me sustenta para eu me impor diante da vida, tá? Quando eu quis um novo relacionamento, eu tinha certeza, ali naquele momento, eu tive que passar um tempo comigo e eu tive certeza do que eu não queria mais. Do que para mim era. Não tinha mais negociação. Ah, mas vem assim, não é negociável para mim. Ah, mas essa não é negociável para mim. Então ficaram assim, quatro situações que eram inegociáveis e que precisavam existir. E teve uma quinta que era meio absurda, que daqui da minha cidade eu não fico com mais ninguém. Foi uma coisa que eu coloquei dentro de mim. E eu decidi, e eu decretei, e me impus sobre mim mesma. E tive bons resultados. Porque naquele momento eu comecei a entender a mentalidade daquele lugar. E que ali eu não ia conseguir expandir. Entende? Então é só um exemplo, mas é sobre você olhar para isso e entender sobre a prioridade, sobre o valor que você tem sobre você. E essa prioridade, esse valor, vai chegar no lugar que é o resultado que eu quero, para determinadas coisas que eu quero vivenciar. E aí, o quinto e último ponto fala sobre consequências. Eu nem vou entrar muito nesse ponto, porque a gente tem uma aula de trocas e trocos, que é muito legal dentro do relacionamento. Mas sim, muitas vezes a gente vai ter que colocar limite e gerar consequências. Porque às vezes eu disse para a Ale, eu não gosto desse apelido, não é legal. Olha, Ale, é o seguinte, já te falei isso 3 vezes. Quando tu me chamar de novo, eu não vou te responder. E eu sinto muito, isso vai fragilizar a nossa relação. Ou então, eu marquei com a Lê 2 vezes e fico esperando a Lê 20 minutos, 30 minutos, ela atrasa. Aí na segunda vez, cara, marca um horário melhor, não faz isso. E aí na terceira vez, de novo, olha, Lê, é o seguinte, deixa eu te dizer. Da próxima vez, eu vou esperar 10 minutos e eu vou embora. Não faz sentido eu ficar aqui perdendo meu tempo te esperando. Entende? Então, estou dando exemplos de coisas simples. Mas eu trouxe vários exemplos para vocês verem o quanto muitas vezes a gente está fora do nosso lugar e o quanto a gente às vezes não se dá o limite nem para a gente e nem para as situações na nossa volta. E a gente começa a viver situações abusivas. Como eu falei para todas vocês, a humanidade ela é muito tóxica, né? É muito fácil que a gente se leva para determinados lugares quando a gente está desconectado do nosso valor, quando a gente está sem priorização alguma, quando a gente não sabe direito o que quer, quando a gente está divagando, sem saber um rumo. Por isso que é importante a gente saber o que é prioridade. A gente falou isso em outro encontro também, tá? Então, essas situações que a gente vive, que muitas vezes a gente vai precisar gerar consequências, isso é muito importante para fortalecer e para dar a oportunidade do outro também amadurecer. Porque às vezes o outro não tem amadurecimento com o horário mesmo. Ai, mas eu sempre fui assim, Juliana. Ai, eu vou mudar por causa de ti. Não, mas eu preciso te dizer uma coisa, Lê. Não é sobre você, é sobre o meu tempo. Então você pode ser desse jeito, tá tudo certo. Mas o meu tempo é muito precioso. Então não é sobre você, essa decisão é sobre mim. Aí vê como você está sendo leal com si mesma. A lealdade sobre o que eu estou sentindo. E eu estou falando, eu estou expondo, eu estou pedindo. E eu gero uma consequência. E às vezes a consequência ela vai ser dura, um afastamento, uma finalização. Infelizmente, mas a vida de adulto elas são de escolhas, tá? E um outro tom que a gente precisa entender sobre essa energia de adulto na busca de trocas é que nós mulheres femininas, nós mulheres bem posicionadas, com limites, ancoradas na realidade, nós estamos buscando conseguir gerar ao nosso redor conversas leves, gostosas e firmes. Firmes com pessoas que fazem parte da nossa vida, tá? Porque tem mulheres que quer colocar limite sendo durona nas palavras e mole nas ações, sem gerar pedido, sem gerar consequências, só panela de pressão explodindo à toa.
E isso está longe da gente estar vivendo na leveza do nosso feminino equilibrado. Entende? Então, é só assim que a gente se leva a sério, é assim que a gente fica bem posicionada, é assim que a gente se sente mais leve diante da vida, porque isso muda nosso posicionamento, tá? E por último, não menos importante, algumas podem chegar e dizer assim, Ju, eu ainda não sei o meu valor, assim, como construir isso. Ou não, Ju, eu já tenho isso muito bem firme em mim, tá? Mas quem não tem, por onde eu começo? A desconexão é muito grande, às vezes foram muitos traumas, muitas dores, muitos problemas. E aí entra naquilo que eu falei, eu acho que ainda agora, sobre o essencial. Mas a gente pode usar a palavra sobre o que tu deseja. O que eu desejo para a minha vida hoje? Qual é a realidade que para mim seria bom hoje? Não, porque eu estou construindo para amanhã ter uma realidade diferente, mas hoje a realidade é essa. Como eu posso é, ver, né, verificar dentro desse meu dia, dentro da minha realidade hoje, o que eu desejo? E aí lembra do inegociável? Então aí o que eu sei que é, eu sei o que não é também. Então o que não é, não tem valor algum para mim. E o que é, tem muito valor. Porque às vezes a gente está tão no racional, a gente não consegue trazer para a sensibilidade o que é um valor real para a gente. Certo? Então acredito que é isso. É, o limite, às vezes, vai gerar incômodo, por exemplo, numa conversa a dois, e você pensa assim: ah, deixa pra lá, é uma besteira isso. Aí amanhã acontece um pouquinho pior. Ai, não adianta falar, porque se falar, né? Fulano é assim. E é assim que você vai minando as relações, e é assim que você vai perdendo o limite de si mesma, e é assim que quando a gente vê, a gente perdeu a mão, as coisas se perdem de verdade. Porque quando a gente se perde da relação, a gente começa a se desconectar e se perder. E perder algumas coisas da vida, tá? Então, esse poderia ser inúmeros exemplos, um desabafo para uma amiga, né? Que, como eu falei no início, sobre eu quero só conversar uma coisa contigo, mas eu não quero conselho, só me escuta, né? Nossa, hoje eu estou muito carente, bora comer aquele bolinho comigo? Nossa senhora, não sei o que está acontecendo, não, mas eu preciso conversar com alguém. E eu exponho essa necessidade que eu tenho no ambiente certo, com as pessoas certas que se unem a mim com os mesmos valores que eu, tá? Então, é que vocês possam pegar esse conteúdo realmente e eu vou deixar algumas perguntas para vocês fazerem e se responder. Como anda a tua vida em relação aos limites? Para mim, soou algumas perguntas que eu ainda preciso fazer muita ginástica sobre elas, em relação ao limite, sobre a minha postura comigo em relação ao meu cuidado. Eu me cuido muito, mas tem algumas coisas que é, eu de vez em quando ainda negligencio. Então, a gente precisa olhar qual é a história que a gente está se contando e do que a gente está se protegendo, tá? Paulinha, tu ainda tem alguma dúvida? Não, Ju, não tenho não. O que eu perguntei no começo, assim, na verdade, quando a relação é boa, na verdade é porque a questão, quando você perguntou da palavra, eu coloquei como equilíbrio, né? Para mim, limite é equilíbrio. É porque, assim, eu acredito que a gente também tem que dar limite para as coisas boas. Então, por exemplo, eu tenho um relacionamento bom, uma amizade boa, né? Enfim, qualquer coisa que seja. E às vezes é difícil a gente se impor um limite para isso. Ai, mas justamente a pessoa é tão gente boa, eu sempre socorro ela. Ai, a pessoa é tão sempre boa, eu sempre estou disponível, entendeu? Assim, nesse sentido que eu falei que é mais difícil enxergar, assim, né? Eu percebo que é mais desafiador. Você impor, às vezes, um limite nisso, no sentido de se priorizar, sabe? Você comentou do seu tempo. Né? Então, assim, nossa, minha amizade é tão boa com a fulana, mas eu não imponho um limite quando ela atrasa muito e, né, assim, desperdiço meu tempo. Mas não é uma situação ruim, porque é fácil, né? Eu percebo, assim, foi uma construção que eu fiz ao longo do tempo recente,
que é mais fácil você estabelecer limites quando realmente as pessoas elas atacam, né, esse seu limite. Então, às vezes, por exemplo, eu tinha uma postura muito de salvadora com os meus clientes, por exemplo. Então, assim, quando eu percebi, e aí o cliente, né, me questionava, é mais fácil você botar um limite, mas quando a pessoa é dócil, né, quando uma relação boa, Uhum. né, esse limite fica mais assim, né, fica mais sutil, entendeu? Era mais nisso que eu tava pensando, assim. Quando você constrói as suas prioridades em todas as áreas, por isso que é bom a gente ter esses valores muito bem construídos, tá? Uhum. Se hoje tu me perguntar, em qualquer área, eu vou saber te responder. Mas, Paulinha, foi um processo longo. É? Eu apanhei muito no primeiro ano e meio. Ontem eu comentei isso com uma das clientes lá do método evolutivo, porque eu apanhei muito na culpa. Então, eu procrastinava determinadas situações por culpa, eu não me permitia ir em determinados lugares por culpa, eu não viajava ainda para tal lugar por culpa, eu meio que dava Uhum. ré em algumas situações. E isso dá ré até no nosso parceiro, isso dá ré no nosso financeiro, isso dá ré. Só que a gente não sabe, por exemplo, que é por culpa. Eu estou dando o exemplo da culpa, Aham. tá? Tu deu o exemplo da Salvadora. Eu também já tive nesse lugar. Foi mais fácil porque quando eu entendi a palavra Salvadora, eu estou sempre disponível. Mas o quanto que eu preciso abrir mão do meu tempo de disponibilidade comigo para estar totalmente disponível para o outro. Uhum. E aí eu encontro Exato. limite. Então, o meu trabalho hoje, ele é de 9 ao meio-dia e de 14 às 19 horas. Em alguns dias eu vou ter que trabalhar à noite, mas isso não pode ser todos os dias. Existe um limite Aham. sobre o meu trabalho. Eu não vou responder todo mundo até meia-noite. Existe um limite sobre isso. Então, você começa a ter algumas prioridades. Chegou um Uhum. momento, acho que foi com a Carol e com a Lara, não sei, eu acho que foi com a Carol, que eu falei, gente, meu celular tá insuportável, vou ter que comprar outro número. Não dou conta, porque eu comecei a trabalhar com o Bora e eu comecei a perceber que as pessoas não tinham limite para me mandar mensagem. Era sábado, domingo, de madrugada, quando eu acordava 5 da manhã, tinha uma mensagem, meu Deus do céu. E eu não conseguia colocar limite naquilo. E um dia, isso pesou. Eu disse, não, chega. Por quê? Porque eu estou abrindo mão de mim e estou colocando energia Uhum. nessas pessoas e estou preocupada se eu vou responder ou não para elas naquele momento. Não, pera lá. Aham. Aí eu coloquei aquela mensagem no meu celular. Nasceu nesse dia. A Carol disse, Juliana, põe não sei o quê. Foi numa conversa até, acho que foi até no estacionamento da casa dela. Aí eu falei, o meu WhatsApp, ele é empresarial, eu vou mudar isso hoje. E mudei naquele dia. Na hora eu procurei, eu não sabia fazer, fui e mudei. E assim, claro que tem algumas clientes minhas que eu estou tratando, elas têm um pouco mais de prioridade. Elas estão comigo no individual. E elas estão passando por situações reais ali, saindo de Uhum. situações que são complicadas, que é um processo terapêutico, mas então eu preciso dar uma atenção para aquilo ali. Uhum. Agora, cara, coisas do dia a dia que estão acontecendo, que eu não tenho aquela obrigação real de atender naquele momento, 10 horas da noite, 11 horas da noite, eu tenho que dar limite. Então, Uhum. isso tudo é um jogo de cintura que vem com o feminino. Você sente isso. Uhum. Você prioriza esse valor, você prioriza esse tempo, entendeu? Então, é uma coisa que você vai aprendendo a lidar quando a gente está nessa postura de salvadora, e você vai entendendo que até a pessoa boazinha, ela tem um lado ruim, ela tem um Uhum. lado negativo que pode te pesar e que você precisa Aham. dar limite sobre isso. Exato. O nosso relacionamento, às vezes vão gerar situações que você vai dizer, cara, isso não é legal. Aham. Não vou tolerar. Se eu tolerar hoje, eu vou tolerar isso duas, três, quatro vezes, Aham. sabe? Então, assim, é uma coisa que você precisa, ou você trabalha em você, ou você chega e diz, olha, não consigo. Eu tenho um ponto aqui Uhum. em casa, eu já falei isso em vários lives. Eu tenho um ponto que para mim é muito ruim, para mim eu não consigo trabalhar, que é marcar comigo o X e dizer, ah, X não vai rolar agora. E tá na hora do X. E eu já ajeitei toda a minha agenda. Eu enlouqueço com isso, gente. Minha criança entra numa dor ferrada. Então, é uma coisa para mim que, assim, é meio negociável. E eu fico, eu digo assim, eu tô sendo testada, eu preciso melhorar. Eu fico sem respiração, isso me deixa pé da vida. Então, é uma coisa, assim, que eu preciso ainda trabalhar em mim. Eu não sou perfeita, né? Eu vou ter as minhas imperfeições.
Então você precisa identificar isso. Isso é muito forte para mim ainda hoje. Pode ser que daqui a um ano a gente conversando, ou daqui a 6 meses eu diga, cara, isso foi, já está bem resolvido, não incomoda mais tanto. Eu já vou me preparando antes. Quando chega 2 dias antes, bora resolver tua coisa? Tá certo ou não tá? Não, porque aí eu já não modifico tudo. Aí eu já comecei a fazer algumas modificações também comigo, porque antes, quando era uma semana antes, eu já tinha mudado toda a agenda. Agora eu não mudo mais. Agora é uma coisa que eu deixo mais para cima. E aí eu vou tentando. Tu vê como tem um ajuste meu, mas também eu preciso do seu, porque isso me traz uma dor muito grande. E isso é falado, sempre. A minha cara muda na hora, porque é uma dor da minha criança, entendeu? Então, quando você tem esse conhecimento, essa firmeza, você ancora nisso, cara, isso aqui é, isso aqui não é. E tem que ser em todas as áreas da tua vida. Vai ser perfeito? Não vai. Paulinha, não vai. Vai ter momento que vai dizer, ei, tô eu aqui, fui pra academia, mas tô aqui ainda falando com a fulana, e fulano tá aqui me alugando, e eu tô todo esse tempo, peraí, isso não pode acontecer de novo. Aí, limite. Da próxima vez o encontro tem que ser em tal horário, porque você já sabe que pode gerar isso, isso, isso. Entendeu? E aí você vai tendo esse jogo de cintura. É muito do ajuste mesmo, né? Hoje em dia eu percebo que aquela questão da rigidez, inclusive, que você falou, né? Porque não dá pra, assim, não dá pra contar a história de que você vai dormir de um jeito e acordar do outro também, né? Então é uma coisa que eu tenho percebido. Então eu É percebi uma esse meu padrão construção. salvadora, e aí você vai tomando consciência e vai mudando, né? E vai Então são construindo. camadas também que eu enxergo. Sim. E assiste depois a comunicação feminina, porque no relacionamento o limite ele é muito importante para tudo. Para o sexo, para o que a gente tem de planos futuros, para o que Uhum. é bom para mim, o que é bom para ti. O limite ele entra nessas conversas que às vezes é difícil e a gente tira por menos. E quando Aham. chega tal tempo, poxa, eu não fiz isso. Uhum. Por que que eu fiz o dele e não fiz o meu? Por que que eu dei Uhum. prioridade para isso e não dei para aquilo? E quando a gente está nesse lugar de salvadora, que a nossa criança ela é assim, ela não vai deixar de ser assim. Então a nossa adulta tem que dominar e tem que comandar. A gente se perde muito rápido disso, entendeu? Então é um lugar Uhum. que você precisa sempre estar trabalhando e é ginástica diária. Como eu disse, Uhum. começa hoje, para quem ainda É. tem essa dificuldade. Não é uma coisa que finaliza agora, não. Na verdade, está começando, tá? Uhum. Ale, eu já vou ler o teu. Fala, Fábia. Oi, boa noite. Tá com saudade da Ai, Simone, querida. saudade. Saudade de participar ao vivo. Não é? É, caramba, mas como sempre, Ju, a tua fala aí, ela não é por acaso, né? Eu tenho dito que eu estou vivendo muitas coisas assim, minha vida está mudando de 2 anos para cá rápido. Quando eu me pego, eu já estou com a outra situação de mudança e atualmente é do trabalho. E aí eu, quando você falou sobre limite, caramba. Eu me lembro muito que no mapa eu disse a João, eu disse que eu queria um lugar, João, para carimbar, para eu me aposentar. Eu tenho 32 anos, gente, de serviço. O pessoal não acredita, mas. E eu trabalho sou funcionária pública, né? 13 anos trabalhando no setor e que, sabe aquela angústia, aquela coisa, desde o do ano passado? Isso, eu estou me sentindo sempre. Não é desmotivada, caramba, foi uma palavra até que eu usei essa semana, meio que violada, desrespeitada pelo trabalho que eu faço. Faz 13 anos que eu Invadida. trabalho com gestão de pessoas. Eu sou psicóloga organizacional. E assim, não, a gestão vai mudar, não, a coisa vai acontecer, não. Quando eu me peguei agora em julho, eu disse assim, eu estou entrando vou tirar 15 dias, e eu vou pensar na minha vida funcional, do que é que eu estou levando. Quando eu voltei, eu juntei com a minha chefe e disse assim, eu estou indo embora. Daqui para o final do mês, vem uma pessoa para ficar no meu lugar. Eu estou embora do setor, eu sou funcionária pública, eu vou para outro setor. Mas aquele papel eu não vou mais. Gente, isso caiu, mas não foi da noite para o dia, foi algo que eu venho falando, venho tentando dar um limite, tentando que as pessoas escutem, respeito com o profissional, respeito com a equipe. Eu já era uma equipe de 20 pessoas e aí chegou no meu limite.
E é tão interessante quando a gente faz assim, não é mais isso aqui. Eu não acredito mais em trabalhar dessa forma, né? E, ai, quem vai ficar no lugar de Fábio? Não tem ninguém para ficar no lugar de Fábio. Vamos ver, vamos. E é tão engraçado que hoje a minha equipe foi falar com a chefe. E eu disse, não sei para que vocês vão falar aqui. Para mim é uma decisão tomada por mim. E aí ela disse, amanhã eu já quero conversar com você. E eu não sei por que às vezes eu fico assim bem, tipo, cheia de, porque as pessoas precisam de mim, sabe? Mas ao mesmo tempo eu estou tão tranquila e com minha opinião tão formada que ir, eu preciso ir. Eu estou estudando, já estou fazendo um MBA, eu já estou vendo outras coisas, eu estou vendo outras possibilidades, eu estou vendo minha equipe muito doente. Eu digo, gente, como é que eu estava aqui com esse povo assim, sabe? E eu hoje até disse, sabe o que é que eu acho? Que vocês estavam muito acostumados comigo e eu com vocês. E eu acho que a gente está precisando. É, mas hoje me passou assim, sabe aquela coisinha assim, ai, que coisa boa que as pessoas estão me querendo, Uhum. mas ao mesmo tempo chegou realmente no meu limite de tudo, de desrespeito enquanto profissional, sabe? Parece que bobagem, comunicação. Só para eu resumir assim, eu não sou chamada mais para as reuniões porque Fábia conhece. Fábia sabe. Gestor chega, gestor sai, gestor chega, gestor sai. Mas Fábia está lá, então ela sabe. Quando é cômodo para Fábia estar, porque eu vou sugerir que eu vou. Ok, eita, não é porque não é dessa forma que querem seguir, não chama a Fábia para reunião, não. Então, é descaradamente. Fábia, você quer. Mas tu indica uma pessoa da tua equipe, porque a chefe não precisa ir, não. E o que é que eu estou fazendo ali? Uhum. Né? E aí o limite assim, caramba. E ao mesmo tempo foi eu revivi aqui nas tuas palavras, Ju, o que é que lá no meu mapa eu disse assim, eu quero agora, me dá um lugarzinho para eu me sentar e carimbar. E eu me lembro muito da fala de Ju antes, carimbar é o caralho. Tu é líder, coloca isso na tua cabeça. E eu acho que foi isso que eu também fiz assim. Eu sou uma líder. Se abriu e Eu girou uma sei. chave. Hum. É, hoje eu vejo assim um monte de coisa, um monte de ficha caindo, né? Legal. E eu sei que Isso é assim, da o meu, desconstrução, né, o meu- Fábio? eu estava dizendo, vou começar no outro setor 5 de agosto, dia do meu aniversário. Muito bem. E tudo vai, mas é isso, o limite. Eu só fiquei assim, eu não sei se eu tenho que trabalhar um pouquinho essa. As pessoas me querem, mas é como se isso fica. Hoje foi bem difícil. Hoje eu trabalho na Secretaria da Educação do Recife, a gente está lotando os novos professores. De ontem para hoje foi 300 professores que a gente trabalhou, que eu coloquei aqui para gerar. E ela fez assim: você vai ficar na última lotação. Eu disse: minha última lotação, vou fechar com chave de ouro. E estou me despedindo na sexta-feira. Claro, as amizades, o relacionamento, mas eu digo: isso aqui já venceu, isso aqui já foi, isso aqui já. Né, eu É, tenho novos horizontes ainda. Não mais só de carimbar. sim, a tua fala responde muito a um pouco da pergunta da Alessandra. Primeiro ponto, antes de responder a pergunta, quando eu fico nessa sensação, as pessoas me querem. A criança ainda está naquela manifestação, né, de eu sou querida aqui eu estou acostumada, aqui é seguro, né? Uhum, Mas a adulta já se posicionou e disse: chega, preciso de novos desafios. Aqui nesse lugar eu não consigo mais. Então, o já deu. posicionamento ele nasce quando eu tenho conhecimento do meu valor, da minha prioridade e do que eu quero para mim. E aí isso é uma construção, por quê? Porque quando a gente vive num processo de desconexão muito grande, que é deixa a vida me levar, vida leva eu, e eu vou vivendo, até que chega um momento que acontece alguma coisa, o bichinho do desenvolvimento humano puxa a gente, opa, meu Deus, eu vivo numa treta, existe uma realidade completamente diferente que essa, eu posso me reajustar, eu posso isso, eu posso aquilo, e você volta a se reconectar com você, e você entende que você não está aqui à toa, que existe mais entrega, que a vida pode ser com mais presença, que pode ser mais leve, que pode ser diferente, que pode estar
sobre o seu controle, é um controle interno, saudável, não um controle sobre todas as coisas. Pode estar sobre o seu poder, a palavra é até essa, esse empoderamento. A vida está sobre o meu poder, né? E eu vou entendendo que sobre o meu poder, ela é melhor e mais leve como? Isso é a construção do nosso posicionamento. No posicionamento, a gente sabe o que é inegociável, a gente sabe o que dá para ter jogo de cintura. Então, a Fábia traz uma fala muito sobre esse posicionamento de ali no mapa me girou uma chave, eu comecei a ver de um tempo para cá que não faz sentido mais ficar aqui, porque existe isso que não tem mais a ver com o meu valor. Isso aqui não estão mais me priorizando, eu não me sinto mais útil o suficiente nesse lugar e eu vou para um novo ponto, para um novo desafio, ver como seria, se seria diferente, se faz sentido para mim, né? Então, aí você vê um posicionamento interno de alguém que está construindo na área profissional um lugar que já estou finalizando, Ju, então eu vou ter que chegar aqui e fechar com chave de ouro, mas desse jeito que está aqui, para a minha saúde mental, para o meu emocional, para os meus valores, porque eu quero para mim, não cabe mais. Te responde a ler isso? Mas legal, Fábia, a tua fala traz muito o processo da tua construção, né? Porque é isso, você une todas as coisas, vê de fato quem você é, e nós somos essa pessoa imperfeita, com toda essa história que a gente carrega, que faz a gente ser única, né? Com tudo que a gente tem. E a gente integra isso dentro da gente e começa a ver como posso ser melhor diante disso aqui. E eu começo a construir essa casa melhor para eu viver. E essa casa, ela inicia dentro da gente. E é por isso que, às vezes, alguns ambientes não fazem mais sentido. Sentido tá aqui. A minha casa não está exposta para isso aqui. Aqui eu prefiro colocar uma cerquinha. Aqui não tem mais porquê, entende? Então a gente vai aprendendo sobre o limite, né, nesses ambientes, no decorrer da vida, nessa construção. E é tão engraçado porque, principalmente quando servidor público, quando a gente muda de setor, né, as pessoas passam, vai receber uma gratificação lá? Tu vai receber um cargo de chefia? Tu vai? Eu disse, não, eu vou voltar a ser técnica como eu era antes, e eu acho que eu tenho mais coisas tanto para dar como para aprender. Uhum. Então, é por isso que eu vou. Então, as pessoas ficam sem entender. Caramba, tu vai deixar aqui e tu vai embora. Uhum. Mas é sobre isso mesmo, Legal, sobre Fábio. tudo isso. Obrigada. A Ari falou impor limite, de certa forma, nos tira do papel de importância para o outro e nos coloca no papel do que é importante para nós. Perfeita essa frase. É exatamente isso. É, é a lealdade primeiro comigo, a minha autopriorização. Enquanto a gente não entender que a nossa relação com o outro é um manifesto da nossa relação com a gente vai continuar vivendo pelas metades as coisas, de forma rasa e sem profundidade. Então, primeiro a gente não é egoísta, muito pelo contrário, é adulto. E do bem que nós nos fazemos, esse transbordo ressoa sobre a vida do outro, né? E aí a gente vai entendendo sobre essa importância que nós temos. Então, essa frase aí diz tudo. Perfeita. É isso. Jana, tu não tá aqui, mas um beijo pra ti. A gente vai bater foto, tá? Eu acho bom tu ligar tua câmera, se tu puder. Vamos bater a nossa foto. Vivi, dá um cheiro nela lá. Espero que vocês estejam bem. Pode deixar. Tô meio rouca, mas Ô, tudo bem. bichinha. Ó, gente, saí de uma virose assim. Nossa Senhora, se eu contar para vocês, a transformação aqui tá contínua. Foi sair de um negócio para entrar no outro, foi bênção. E a gente vai entendendo os processos. Alcione também, que bom de ver aqui. Um cheiro em você, viu? Vamos bater nossa Menina, eu tava com foto. saudade, agora por causa Também. das férias, foi um prazer vê-la. Que bom te ter aqui, viu? Vamos lá bater nossa foto, sorriam e esperem um pouquinho, meu computador lento, tá? Um, dois, três e. Foi. Ai, manos, muito obrigada pela presença de vocês. Que bom tê-las aqui. Que bom poder dividir essa energia. Eu vou deixar as perguntas. Peguem um caderno terapêutico de vocês, dê uma atenção para isso, tá? Olhem para isso. Vejam o que precisa ser melhorado. Não adianta vocês virem para cá e não botar em prática esse momento, esse investimento de tempo em vocês.
tá? E a gente está, né, nesse processo que precisa ser constante. Então, vamos ter altos e baixos, sim. E nós que somos, que estamos o tempo todo buscando equilibrar essa energia, a gente vai ter muita dificuldade com o limite. Então, esse é um assunto que eu espero que nutra vocês, mas não nutra só desse momento aqui, que seja nutritivo ao decorrer da vida de vocês, tá? E depois me digam lá no grupo por que que valeu a pena hoje, viu? Um cheiro em todas vocês. Ah, coloco as datas, essa semana lá pra gente sobre o próximo mês, tá bom? Obrigada, obrigada, beijão. Tchau, tchau.